Bem, eu tô fazendo mais um vídeo aqui. Esse daqui é um react ao Pondé. Na verdade, vários trechos, né? De vídeos, diversas entrevistas, palestra, enfim, podcast talvez, eu não lembro de todos os pedaços. Mas alguém fez uma compilação. Eu vou deixar o link do original. É um canal muito provavelmente de direita, tá? Que eu vi. Porque além do Pondé tem o Felício, que é um geógrafo. Não, é da geografia, não tenho certeza se é geógrafo. Depois eu pretendo reagir a um vídeo também. Ele é da mesma faculdade que eu estudei, né? Então, mas assim, o pessoal de direita adora entrevistar ele. Por causa dele ir contra o aquecimento, né, a hipótese ou tese né, do aquecimento global. Então, obviamente, assim, eu tenho quase certeza, né, mas aparentemente, quase obviamente, é um canal de direita, né, principalmente que o Pondé é o filósofo declarado da direita, aí, né, além do falecido Olavo, mas Pondé ainda dá para levar a sério, o Olavo não dava, né? É meio difícil. E aí, assim, eu queria mais reagir ao que ele fala da esquerda em específico do que ele fala de sociedade, porque assim, muita coisa eu até concordo, né? Assim, né? Embora eu acho que ele fale muita groselha, não uma groselha descarada, né? É uma groselha filosófica. Mas eu concordo com algumas coisas, e tanto que nesse vídeo provavelmente eu vou concordar com muita coisa, só que o que ele fala da esquerda é meio perdido, assim. Eu vou até citar, porque assim, ele tá falando de adultos infantilizados e tal, e eu acho que a crítica que ele faz à esquerda é muito infantil. Então, assim, às vezes o Freud está explicando, é um cara que está criticando a infantilidade da sociedade moderna agora, né? Da nossa atualidade. Sendo que eu acho as críticas meio infantis da esquerda, que é aquele, não sei se conhece, mas é um papinho que ele usa muito, esquerdista não gosta de trabalhar e daí quer usufruir do que os outros produzem. É muito infantil, é um negócio, isso aí é muito infantil. Tudo bem, esquerda não gostar de trabalhar, eu diria que o Tchê é totalmente averso a isso, a essa postura que ele fala. Eu, por exemplo, sou a favor de não trabalhar, dane-se, se chegou a hora da tecnologia substituir a gente, todo mundo tem que estar como um grego com vinhas na boca, tomando hidromel, e deixa os robôs trabalharem. Não tenho nada contra quem não gosta de trabalhar, tá? Eu até gosto de trabalhar em algumas coisas, né? Principalmente no que eu faço, só que seria bom se fosse quando você quisesse, né? Essa é a verdade. Enfim, vou dar um react aqui, talvez eu aborde um pouco mais essa crítica que eu considero infantil. Eu também me considero um tanto infantil, tá? Até aquelas da psicanálise, aquelas teorias ali de complexo de Édipo e tal, mal resolvido, é provável que eu passei por isso, tá? Não duvido não, que eu realmente não gosto de responsabilidade, nunca gostei, não vejo nada de errado em não gostar disso, mas enfim, daí pode ser uma pessoa que realmente não gosta e tá inserido nessa infantilidade, vai achar errado mesmo, não acho. Agora, muita coisa explicita eu acho que é meio bizarro mesmo, tá? Então, vou dar um play aqui. Se você pudesse dar um conselho para os jovens de hoje, qual seria? Em uma frase. Envelheçam. E não achar que a melhor opinião é do filho de 12 anos, porque ele mexe melhor no iPhone. A juventude é um conceito histórico que não existia há 200 anos atrás, porque se você pegava uma menina quando menstruava, já era mãe. A vida começava muito mais rápido, como continua a começar nas classes sociais mais baixas. Engravida mais rápido, mais de uma vez. E os moleques estavam por ali, iam pra guerra.
tinham que se virar na agricultura. Então não tinha esse momento chamado juventude, que é o momento em que você não está mais sob... Eu acho engraçado, essa é uma linha constante dele, tanto que teve outra coisa que eu vi dele, que ele fala que ele é pré-histórico, alguma coisa assim, tá? Posso estar errado em detalhes, mas no geral não estou errado, que eu ouvi ele falando isso, e que ele estuda muito a pré-história, não sei o que, tá? E, assim, dá a entender que ele é um cara meio Nietzsche, né? Um cara meio nietzschiano, não sei se tá, mas assim, pela postura dele, que é uma postura meio dane, vocês são tudo mimado, que aliás bate muito. Tem um vídeo do Pedro Ivo, que eu devia dar um react, mas ele é muito longo, que ele fala que ele estava falando, abordando o presidente da Coreia, né? Essa palhaçada aí que teve do pseudo-golpe, não foi, não sei o que. E que o cara é tipo um Bolsonaro de lá, né? Assim, só que o que ele fala, ele aborda toda essa onda de ANCAP, né? Ele cita os escritores liberais e os escritores que se chamam libertários, que quebraram isso, porque o liberal, o escritor estadunidense liberal, ele parece até ser razoável, né? Tipo, ele entra na discussão da sociedade, tipo, se você nascesse no mundo, se fosse escolher nascer no mundo, você ia escolher ser, por exemplo, negro nessa sociedade, ia escolher ser gay nessa sociedade. Então é por isso que precisamos fazer tal coisa. Então, realmente, pelo que o Pedro mostra, é razoável um liberal, assim. E é daí que surgem os tal dos libertários. E aí eu começo a entender um pouco mais os ANCAPs, que o libertário vem falar, mimimi, isso aí é tudo mimimi, não, o pessoal tá mole demais, não sei o que lá, enfim. Tudo isso corrobora sempre para a elite permanecer no poder, né? E eu acho que o Pondé não foge muito disso, tá? Ele critica tal, ele é meio isso, isso é meio Nietzsche também, né? Eu diria que os ANCAPs também estão escorados ou de muleta, ou de longe, ou de tabela no Nietzsche, que é aquela crítica, né? Que não sou um profundo conhecedor, eu até acho que tem um vídeo meu que eu tô fazendo um react, enfim, falei lá, não gosto de Nietzsche, então eu tenho que analisar pelo que os outros e pelo pouquíssimo que eu li, que eu não vou ler muito Nietzsche não, mas é o que me lembra, né? E enfim, acho que tem um texto meu que eu coloquei um link em outro vídeo meu, criticando minha professora de ética, e aí eu lá, não sei se foi lá também, tá? Mas tem um outro, acho que lá o principal texto que eu critico. Eu critiquei muito o Karnal, né? Porque no fundo ele é parecido com o Pondé nisso, tá? No fundo é todo um blá 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 filosófico, fantástico, não sei o que, blá 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 blá, mas que não ajuda em nada na situação. Tipo, e a problemática toda, tudo bem, surge uma outra coisa que é importante, essa crítica, mas no geral é uma defesa, né, do status quo. São filósofos que acabam defendendo o status quo, e acho que tem até uma parte que ele cita aqui os céticos, né? E aí eu fui ler alguma coisa sobre os céticos, enfim, é essa linha mesmo, tá? Vou ver se eu coloco mais um pouco esse vídeo, acho que vai ser longo, porque tem os cortes, embora repitam alguma coisa, são mini abordagens. Plenamente sobre a tutela cotidiana dos pais, portanto você é de certa forma mais livre. Você já é uma pessoa que tem uma fisiologia adulta, praticamente, no sentido que pode ser pai, pode ser mãe, carregar peso, trabalhar e tudo mais, mas você ainda não tem responsabilidades, porque à medida que você vai... Enfim, já deu para pegar qual que é a crítica, né? Então, olha, praticamente, o que dá a entender que ele fala que estuda muito a pré-história é que ele defende uma pré-história, tá?
É interessante, porque como eu falei, o marxismo, o objetivo do marxismo é o comunismo. E se você for ver, o comunismo primitivo era comunismo, certo? Então, no fundo, se ele apoia mesmo toda essa pré-história e tal, é mais, eu sei que é mais pelo ser humano ser mais parrudo, tá? Mais próximo ali do animal, mais ter um vínculo maior com o seu biológico. Eu sei que é mais por isso, mas no final ele está indo de acordo com Marx, né? Está ajudando aí a defender o comunismo primitivo, se ele gosta tanto assim. Claro que eu sei que ele ia falar que não, que essa parte não, enfim, ele com certeza não é um marxista. Mas é interessante observar que ele gosta de uma época em que não havia essa exploração, né? Aí você poderia até falar, mas o comunismo primitivo ele não era para toda a humanidade, que essa é o objetivo do Marx, né? E aí sim você tem conflitos entre tribos, né? Mas não existe aquela exploração sistemática. Você tem tribos em guerra. E aí sim o comunismo seria uma utopia, seria muito melhor do que o comunismo primitivo, porque todas essas tribos estariam dentro do comunismo e não deveria haver mais conflitos, né? Já que teria sido resolvido o problema da produção. Deixa eu ver se eu adianto aqui. E você vai virando adulto, como os americanos falam, né? Adultar. Aí você começa a ser uma pessoa responsável, que você trabalha, que você de repente já pode ter filho. Então, o conceito de jovem, ele vai aparecendo. O primeiro livro que fala da ideia de um jovem, ou do que a gente poderia chamar de um adolescente, é do século XVIII. Antes não existia isso. Então, a primeira definição que eu falo é essa, que é um conceito histórico. Isso é importante para a gente não naturalizar, achar que sempre foi assim, e por outro lado, que sempre será assim. Atenção, se você não pular esse vídeo, eu vou depositar esse valor agora aqui na sua conta, tá? Presta atenção, eu vou mandar para todo mundo que assistir esse vídeo até o final, tá? Olha só. Digamos, uma certa arrogância dos mais jovens em relação ao mercado de trabalho advém do fato de que a sociedade de mercado tem uma vocação natural a eliminar o que é mais velho. Porque cada vez mais que se torna necessário um conjunto de ferramentas para você conseguir competir, e esse conjunto de ferramentas significa a capacidade, por exemplo, de aprender novas formas de uso de mídias sociais. Só estou dando um exemplo que é clichê. Cada vez que um segmento de mercado precisa desse tipo de ferramenta, eu tenho a impressão que hoje o Aristóteles provavelmente diria: você está redescobrindo a roda. E, inclusive, porque eu lembro que um outro professor, Paulo Arantes, falou na aula, primeira aula de filosofia que a gente teve na USP, ele disse: olha, vocês não estão aqui para achar nada. Tudo que vocês pensarem, alguém já pensou muito melhor que você e muitas vezes. Calem a boca e leiam. O famoso quebrar pernas no curso de filosofia. Né? Não vai por aí ter opinião. Fale com os mortos. Fale com os mortos, exatamente. Os mortos sabem muito mais do que você, inclusive sobre muitas das coisas que acontecem hoje. Uma vez... Essa parte, né? Qualquer pessoa que vá estudar, ler, tem uma certa curva, né? Tem um outro vídeo que eu vi sobre isso, acho que do Pedro Loss, sobre a pessoa está num ápice lá, tem um estudo sobre isso, ela aprendeu alguma coisa, ela acha que sabe tudo, e aí é o ápice da ignorância, né? Que você tem que explicar porque pessoas burras, nesse conceito aí, acham que são inteligentes. Qualquer pessoa que estuda vai perceber isso com certa rapidez, né? E aí, se você pensar, por exemplo, Platão, que ele cita, tal, Aristóteles, né? Os filósofos, os caras tinham a vida inteira para estudar aquilo. Pense em você, que não é filho de milionário, se você consegue chegar nesses caras, né? Mesmo estando 2.000 anos à frente, 3.000 anos à frente, 4.000 anos, 500 anos, cara, veja onde você nasceu e como que certas coisas não mudam, né? Certas coisas
O escravo lá grego não ia conseguir nunca chegar no nível de conhecimento do Platão. E hoje em dia o cara que está entregando, eu já não consigo chegar em ninguém, o cara que está entregando o lanche vai ser mais difícil ainda e por aí vai, a não ser que você é filho do Elon Musk, né? A filha do Elon Musk. Então, certas coisas não mudam, mas não tem nenhuma mentira aqui. Vou tentar adiantar mais um pouco. Eu mandei o celular para assistência técnica por causa da tela quebrada. Eu não sei se a tela tá uma porcaria ou se a película que colocaram tá muito ruim de mexer nisso. Olha isso. Meu Deus do céu. Eu estava falando numa empresa de produtos de luxo e tal, pro RH, e aí o diretor de RH me perguntou, se chama gestão de pessoas, alguma coisa assim. Isso. Que é um nome bonitinho para a mesma coisa. E ele falou assim, o que eu achava que ele tinha que fazer, já que ele contratava milênios e tal, e eles vinham com uma série de demandas, que são parecidas com a Z mesmo. Eles não têm... O Z parece um pouco os milênios, quando tinham a idade do Z, piorados, de certa forma. Porque estão mais mimados, né? Estão mais medicados. Você tem famílias mais atomizadas, as pessoas têm cada vez menos filho. A chance de um Z ser filho único é maior ainda do que a de milênio. E esses filhos não estão pensando em sair da casa dos pais. Inclusive essa característica, E né? Nossa época quase inteira, nos livros de história, daqui 500 anos, vai ser uns 2 parágrafos. Né? Inclusive a cultura woke. Ah, essa então? Exagerou, né? Porque a gente está num momento que é capaz de ser várias páginas. Ainda mais estourar uma bombinha nuclear por aqui ou por ali. Então, se é que vai ter páginas, né? Ele até vai falar isso depois, né? Enfim, uma contradição. Esse é o problema do Pondé, ele gosta de causar impacto e ele fala uns negócios que, do woke, o woke eu já discuti muito, né? O problema do woke, a direita critica por um lado e parte da esquerda critica por outro, mas eu estou na parte da crítica pela esquerda, né? Se você não juntar com luta de classe, não tirar uns conceitos furados, tipo linguagem neutra, não tirar algumas coisas do woke, cara, tá prestando um serviço no sentido contrário, né? E aí a gente tende a concordar alguma coisa com esses direitosos que eles vêm com a crítica por outro ângulo, né? Quem é que consegue ser geração Z no Brasil? Filho de rico. Absolutamente. Nos Estados Unidos ainda é mais fácil um pouco, porque você tem uma classe média muito maior e mais segura. Na Europa Ocidental, eles conseguem ser um pouco Z, porque o Estado banca muita coisa. Então, no Brasil, alguém consegue ser Z, é mais ou menos o mesmo tipo de pessoa que consegue ter burnout. Eu queria chegar nessa parte do burnout. Cara, o burnout, primeiro pelo nome, né, em inglês e tal, blá blá blá. Vou até deixar ele completar, porque ele vai falar praticamente... Ele não completa direito, tá? Mas ele vai falar que praticamente quem tem burnout é certo? Classe média. Alguém que de alguma forma tem uma estrutura social e econômica, minimamente, para garantir esse vai e vem das minhas crises existenciais. Eu acho que o burnout tem a ver não exatamente com isso, né? Você vai ver na classe média, claro, principalmente a galera que sobe alguns postos aí, eu acho que é mais comum, o cara que vai querer ganhar muito, e aí, cara, ele não é rico, né? O classe média, quando vai ganhar muito, ele leva uma chicotada nervosa, então, dependendo aí. Mas é bem, por exemplo, você começa a assumir cargos no mundo corporativo, talvez quem trabalha aí conheça, você começa a assumir cargos que você não bate mais o ponto, tá? Então a gente está falando realmente ali de uma classe média baixa, entre classe média baixa, indo para classe média quase alta, vai.
E aí você começa a pegar cargo que você não bate mais ponto. Então você começa a ganhar 10 pau, 15 pau, e vai subindo, só que a chibata vem junto. E aí eu acho que depende um pouco, tá? Principalmente se você for sério, e principalmente do que você quer fazer dentro da empresa, tem risco de burnout, sim. O capitalismo vai e suga você. Mesmo esses 15 pau é migalha ainda, tá? Dentro do capitalismo, então facilita a vida de quem ganha, claro que sim, né? Afinal, viver com R$1.000 é impossível. Quem ganha sabe que o negócio é treta. Mas enfim, essas críticas do Pondé aí, o burnout existe e detona pessoas, tá? O burnout de gente mais pobre ele é diferente, né? Não é exatamente um burnout, é uma exploração mais bruta e mais feia. Então, até dá para concordar parcialmente com ele, mas eu queria ver o que ele falava, o que ele falaria dessas outras pessoas. Isso. Você sabe, a minha impressão é de que os jovens são, na verdade, cada vez mais puritanos. É mesmo? Da onde surgiu a expressão. Envie Pix mesmo sem saldo com qualquer cartão de crédito. No recado. Se você pudesse dar um conselho para os jovens de hoje, qual seria? Em uma frase. Envelheçam. Um conselho para quem está entrando agora no mercado de trabalho. Minta menos. O que você acha que os jovens hoje ignoram e deveriam dar mais atenção? A que as pessoas mais velhas sabem. O passado. É porque a gente assume que as pessoas mais velhas não viveram o mundo como a gente conhece hoje. Acho que tudo é uma grande besteira. E por mais que tenha alguma coisa atual, é um choque de geração que vem de outras gerações, da geração com outra geração, da geração com outra geração. É uma coisa da mente humana mesmo, né? De adquirir experiência. Claro que a nossa realidade mudou um pouco isso, acelerou alguma coisa, ou retardou outras, né? Mas essas coisas genéricas assim que o Pondé fala é meio papo furado. Por isso elas não devem ser ouvidas, né? O que é um engano, porque algumas coisas mudaram, mas as pessoas continuam sendo elas mesmo com ou sem iPhone. Legal. Nunca houve paraíso. O problema é que a modernidade acha que ela está criando um paraíso. E esse exemplo que você deu, como pode ter epidemia de solidão com celular e todo mundo celular, é a prova que a tecnologia não serve para tudo. É que ele fala que o pessoal ficou mais abobalhado, né? Com um feliz aniversário no grupo de trabalho. Tendo a concordar, tá? Mas, de novo, sempre é uma fala meio exagerada, assim. Tem um momento interessante que talvez eu pule aqui, mas ele fala talvez não seja a nossa sociedade, né? Que criou esse pessoal infantilizado, esse pessoal abobalhado. Talvez essa massa sempre existisse de abestalhados e foi o capitalismo agora que deu a mostra, deu a capacidade deles aparecerem, tá? Ele vai colocar isso em algum ponto aqui. Se eu chegar nisso eu comento até, mas pode ser, tá? O Pondé é bem agressivo, assim, ele não se importa muito. Então, se você for ver os outros filósofos lá do Big Four, lá, os caras são bem mais pianinho e tal. O Clóvis é um cara que fala muito palavrão, por exemplo, mas ele não pega pesado com a galera, assim. O Pondé é o que mais bate em todo mundo, assim, sai batendo. E ela cria o mundo à parte. O quê? Né? Então, as redes sociais causam uma certa infantilização. Né? Deixa todo mundo meio bobo, né? Quando você entra nessa onda total. Maturidade é uma coisa que hoje falta até em pessoas mais velhas, porque você tem pessoas, sei lá, com 37 anos que estão se procurando até hoje. Tem pessoas aí, sei lá, com 50 e poucos anos que o objetivo delas é que confundam elas com a filha, por exemplo, né? Então... Isso tem mais a ver com estética, cara, porque, enfim, é uma besteira estética, mano. Isso sim, né? É capitalismo puro, mas é uma besteira estética. Essa parte aí
do infantilizado, de pessoas se procurando. Cara, quem é que se achou? Ninguém se achou nessa vida. Ninguém tem resposta do que é a vida, que, enfim, é por isso que eu falo, até tem um fundamento de crítica, mas dependendo da abordagem é muita abobrinha que o Pondé fala. A coisa de você ter adultos, inclusive até alguns homens, né, vestidos de rosa, enchendo o cinema para assistir a Barbie, acho que, do ponto de vista social, sociológico, psicossocial, não há dúvida que é a infantilização generalizada que atravessa o mundo contemporâneo e, às vezes, sabe, eu não sei se a gente ficou infantilizado. Talvez a grande massa da população que não aparecia e não falava sempre foi meio besta e agora aparece, né? O capitalismo conseguiu atingir um nicho gigantesco que é um nicho de gente adulta, infantilizada e boba. Isso é interessante porque, assim, claro que eu não vou achar legal o pessoal de rosa vendo o filme da Barbie, por vários motivos, né? Nunca gostei de Barbie, nunca gostei de rosa, nunca... você tem todo o problema do arquétipo ideal em cima da Barbie, enfim, tem muito problema aí. Só que, por exemplo, se fosse um pessoal se vestindo de Hobbit para ver Senhor dos Anéis, eu não faria, mas enfim, vai, meu. O que tem e pode considerar, e aí que é mais grave, assim, seria mais interessante analisar, é a sociedade capitalista como um todo, né? Ele fala que essas pessoas não tinham voz, não apareciam, agora aparecem. É uma possibilidade que ele está colocando. Na internet você poderia falar, agora elas aparecem, mas ir para o cinema, por que não poderiam ir assim no começo do cinema? Então, não sei, achei estranho. Enfim, é uma discussão agora, se você for entrar realmente nisso, de fantasia, o papel de fantasia na sociedade, da literatura, né? Tudo bem que aí você pode separar, você tem a literatura besta, você tem uma arte besta, uma cultura besta, uma cultura avançada, por exemplo. Senhor dos Anéis, é todo trabalhado, um negócio, e tem gente que vai falar, não, quem é que gosta disso, coisa infantil, essas criaturinhas com pezão, não sei o que, tá, você vai... e aí eu, por exemplo, vou falar, esses romances Sabrina que tem. Aliás, uma vez eu li um da minha mãe, falando, mãe, me dá o que você tem de melhor aí pra ler isso aí que eu quero ver. E, meu Deus do céu, o cara apanha, a mina apanha do cara, tipo, se apaixona por ele. E todo mundo é rico, a mina sempre tá envolvida com um rico do cara. Enfim, cara, o que eu ia falar é capitalismo. O problema é capitalismo. Então, você tem uma fantasia que serve as pessoas oprimidas pelo capitalismo, que colocam elas sendo bem-sucedidas dentro do capitalismo. Outra coisa, a realidade capitalista é tão horrível que a literatura e a fantasia têm um pedestal real e que vale, né? A velha discussão de religião, o ópio do povo, a fantasia também, né? E, enfim, é por isso que eu não acho que a crítica, eu entendo ele, o que ele quer dizer no fundo é que o pessoal tem que ir 50-60 a massa, e aí ele vai lembrar muito uma visão Brave New World, só que lá todo mundo era produzido geneticamente, então você tinha a galera com QI baixo para trabalhar produzida em laboratório. Ele tem uma visão mais, para mim, mais escura, mais feia da humanidade. Eu não vou tirar a razão dele, né? Seria meio hipócrita. Porque assim, eu não acredito em burrice, nunca acreditei, não acredito em eugenismo, não acredito nessas coisas.
Só que você consegue... até um amigo meu mandou um vídeo sobre cognição, estava vendo aí. Então, se você não tem tempo, você não entra para colocar o seu trabalho, o seu cérebro para trabalhar, você vai ter problemas mesmo. E aí, tipo, a maioria das pessoas sem tempo não vai trabalhar o cérebro, né? Essa é a verdade. Não tem tempo para nada. Quando tem algum tempo, vai encher a cara, fumar cigarro, vai num bar, vai pegar alguém. E pode ser que o culpado principal não seja o capitalismo, por exemplo, né? Vou analisar outras sociedades, né, anteriores, mas pode ser que isso tenha um fundo genético, né? Eu acho que a visão do Pondé, justamente por ser de direita, é uma visão individualista, de, tipo, o cara é assim porque ele é assim, sem ter uma pressão. Enfim, eu tenho uma tendência a acreditar ao contrário. As pessoas são idiotificadas por pressão do sistema, e isso serve muito ao sistema, serve muito mesmo, né? Eu estou chamando de idiota, não é no ponto de querer ofender, é no ponto de que se as pessoas não buscam o conhecimento, vai ser mais difícil elas questionarem o sistema e a opressão e salário baixo e tudo isso, entendeu? Então, da etimologia da palavra, um idiota seria a pessoa que ignora, né? Vem mais ou menos da parte de ignorar a sociedade, alguma coisa assim, ou ignorar o próximo, tá? Acho que esse era o ponto principal. Veja estes resultados impressionantes que consegui nos últimos 15 dias. Sem participar de grupos gratuitos, usar automatização. Pesco, que é o nível. A propaganda de ex-servente de pedreiro. O cara fala mais difícil do que eu. É um ex-servente de pedreiro. E a saída dele foi ganhar na loteria. O mundo explica tudo, certo? Então, há sim, na experiência de vida, uma característica que pode se aproximar da ideia que o Sócrates desenvolve de que, olha, eu tenho procurado muito conhecimento, mas o que eu tenho descoberto é que quanto mais eu procuro, mais eu descubro que eu não sei. Isso pressupõe que eu percebi que eu errei, que está em jogo na ideia do Sócrates. Agora, no final... Tá gripado aí quando deu essa entrevista, resfriado. Mas enfim, isso é uma repetição de outra. A pessoa que compilou isso, o pessoal do canal aí deu uma repetida, então nem compilar direito, compilar. Mas é interessante que é justamente na extrema direita tem gente errando em todo lugar, em todo espectro político, mas é principalmente na extrema direita que a gente vê essa galera que acha que sabe muito, né? Tipo, vê um vídeo do Olavo de Carvalho e repete. Eu estou muito próximo disso, assim, mas ao mesmo tempo não, por reconhecer isso, da falta de conhecimento, né? Então reconheço quais pontos eu posso abordar com mais profundidade e quais não, às vezes erro mesmo assim, mas reconheço a falta de conhecimento. E aí, isso que ele está citando é justamente a galerinha da... Eu sei que ele não é, eu acho, não é bolsonarista e tal, não é olavista, não, com certeza não, mas ele obviamente é de direita, e é engraçado que isso é o que você mais encontra na direita e extrema direita, né? Estou evoluindo. Você tira a frase do contexto, eu estou aprendendo, eu sou um cara super descolado, eu estou aprendendo com todo mundo o tempo inteiro, eu quero aprender com gente de 15 anos, eu quero ver qual é o ponto de vista deles e não sei o quê. E é evidente que isso é balela. E se você tiver 15 anos e depender dessa pessoa, você está ferrado. Tem certa razão, assim, mas é extremista, né? Porque uma pessoa que quer entender os mais jovens não necessariamente vai dizer que eles estão certos.
né? Enfim, as falas dele são sempre são meio agressivas, assim. Eu acho que é para cativar o público dele, né? Por isso que ele é sempre meio agressivo, assim. Politicamente, o ceticismo, a partir do século XVIII, está mais perto de posições conservadoras em políticas do que o contrário. Se você pegar autores como Edmund Burke, final do XVIII, David Hume, ao longo do XVIII, e outros ao longo do XIX, os céticos, isso no pensamento britânico e americano, né? Os céticos, eles sempre tendem para uma posição de quando alguém quer fazer muita reforma, ele diz, vai com calma. Uma frase típica da tradição conservadora de origem cética na Inglaterra e na Escócia é mudança só em retail, never in wholesale. Mudança só no varejo, nunca no atacado. Confiar plenamente na razão, eu consigo confiar na razão em procedimentos mais simples no dia a dia, tipo, não vou sair no horário de pico porque tem mais trânsito, né? Tô sendo racional. E eu preciso confiar nos hábitos e costumes. Porque o cético entende que se os ancestrais não destruíram o mundo, alguma coisa eles fizeram de certo, em meio a um monte de coisa errada. Por isso que o cético desconfia da pós-modernidade, da modernidade, e da pós também. Desconfia da modernidade. Desconfia de grandes engenharias sociais. Desconfia da ideia de que a gente tem que mudar tudo e começar do zero. Por quê? Porque a gente não sabe se vai legar o mundo pra ninguém. Talvez não legue do jeito que a gente vai. Né? A próxima pergunta é essa aí. Mas Esse é o ponto que eu falei que ele ia entrar em contradição, né? Não valer 2 parágrafos, mas pode ser que a gente nem legue, né? Deixe de legado o mundo para a próxima geração. Ou seja, com certeza, se a gente consegue, tem que aparecer no livro de história aí, hein, Pondé? Ele está abordando céticos, e você vê tal na edição, eu não sei se ele é um defensor, né? Dá a entender que sim, já que ele é bem de direita, mas acho que também, não sei se ele é tão conservador, tá? Tipo, acho que não. Mas dá para ver que o canal né? Botou musiquinha e tal. E aí, tipo, zerar, começar do zero. Uma revolução é quase isso, mas não é, tá? Uma revolução lá, por exemplo, o socialismo ele só pode existir com o capitalismo. Não dá para pensar no socialismo sem o capitalismo. Ele parte em cima de toda a evolução tecnológica que veio do capitalismo, até a evolução social, por mais bizarrice que temos no capitalismo, né? Exploração, o socialismo parte disso daí, é uma evolução, não é zerar nada, tá? os antigos legaram o mundo para nós. Então, os céticos, eles têm uma tendência a valorizar o que é hábito estabelecido, costume, opinião das avós. Eu acho que é importante avaliar pela experiência, eu parto mais para a fenomenologia, para o cotidiano, a experiência dos mais velhos, mas tem uma visão crítica disso também, né? Não adianta falar, e aí vem o racionalismo, antigamente que era bom, tal, grandes besteiras, tá? Não é porque o mundo chegou aqui do jeito que chegou, fizeram alguma coisa certa. Tacaram uma bomba atômica na cabeça do Japão ali, tá? Tiveram guerras e guerras, enfim, não dá pra passar pano, é uma coisa muito simplista. Aí você critica soluções simplistas e tal, é uma visão simplista. Não achar que a melhor opinião é do filho de 12 anos, porque ele mexe melhor no iPhone. Aquela crítica boba de sempre. Isso é óbvio. Uma criança ela pode ter um domínio de algo que você não tem pela vivência dela, mas quando a gente joga Dungeons and Dragons, né, por exemplo, a gente separa o personagem em atributos, em GURPS também, só que GURPS ele é mais simplista. Em GURPS você tem força, destreza, inteligência e saúde, né? E aí eu acho que eles procuram colocar, por exemplo, tem uma vantagem chamada bom senso em GURPS, e eu não acho a melhor abordagem, embora GURPS seja um sistema bom, acho que aí eles ficaram para trás, embora seja criado depois, eles
falharam aí em comparação com Dungeons and Dragons, porque lá você separa atributo mental, inteligência e sabedoria. E aí basicamente é isso, você pode ter uma criança muito inteligente que tem um raciocínio rápido, tem um conhecimento que pode, dependendo da classe social, se é superdotado ou não, pode ser maior até, mas a sabedoria, é muito difícil uma criança ter uma sabedoria mais alta, porque ela depende muito da vivência também, né? Enfim, né? Era necessário discutir isso, o Pondé coloca essas coisas para atrair o público dele, é um negócio muito besta. Quem é que deveria, embora eu sei que tenha, tá? Quem é que deveria deixar uma criança de 12 anos tomar a decisão na família? Não deveria, tá? Eu sei que tem gente que pensa o contrário, e aí eu vou pro time do Pondé, tá? É uma criança, tome cuidado, você tem o dever de criar essa criança e preparar ela para o futuro, para aí sim ela tomar as próprias decisões. Enfim, não é um vídeo sobre política, é um vídeo mais filosófico, mas foi mais para abordar o Pondé, que eu já tive vontade de dar react em outros vídeos, até deveria ter feito, mas isso aqui, como é um compilado, até que pegou mais coisa. Mas eu acho que seria mais importante ainda pegar a crítica dele à esquerda, né? Talvez eu ache um outro vídeo. Mas é uma crítica meio vazia, no fundo ele parece realmente seguir uma linha meio Nietzsche, uma linha até que os ANCAPs estão seguindo, que é o velho cada um por si. É isso que eu vejo no Pondé, né? Então ele até responde uma ou outra, problema da sociedade, mas a tendência geral do Pondé é uma tendência individualista, pelo menos é o que eu percebo das entrevistas que eu vejo ele dando, né? Enfim, era isso.